Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Bom dia para você que está ligado no programa Manhã Boa Nova, desta sexta-feira, dia 16 de março de 2018. Estamos ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Eu, Vanessa Cavalcante, desejo para você um ótimo dia, a todos os nossos comentaristas e a toda a nossa equipe também. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa, que vamos começar já com os nossos destaques de hoje, as consequências que o consumismo gera em nossas vidas. Nós falaremos mais sobre isso e também sobre o Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas. Responderemos à pergunta: existe idade para realizar ações de caridade? E hoje acontece mais uma Blitz da Fundação Espírita André Luiz. Falaremos mais sobre isso porque o Damião e a equipe do Clube Amigos da Boa Nova estarão lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz de Santana, a partir do meio-dia, e a gente vai falar mais sobre este assunto. Hoje também teremos sorteio, são 2 pares de ingressos para a peça Allan Kardec, um olhar para a eternidade, e também 2 pares de ingressos para a peça Emmanuel, A Luz de Chico Xavier. Participe pelo 0800 979 5011, falando lá com a Martinha e dizendo qual peça que você quer assistir. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre esses 2 espetáculos que já estão em cartaz para você conferir, tá bom? Participe do nosso programa, enviando aí os seus comentários, a sua pergunta para o quadro Espiritismo e Ecologia com o André Trigueiro. É só você participar pelo nosso WhatsApp, que é 0 operadora 11 98575 9580. Envie aí as suas opiniões e a sua pergunta também. Estamos ao vivo pelo Facebook, a página é facebook.com/TV Mundo Maior, para você ir aí curtindo, compartilhando com seus amigos e participando lá na nossa página, tá bom? Estamos já ao vivo com ele, André Trigueiro, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, André, tudo bom? Bom dia para vocês e para os amigos da Rádio Boa Nova, tudo ótimo. Que bom, André. Vamos começar aí, então, o quadro de hoje com uma lamentável notícia, né? A vereadora Marielle Franco foi morta a tiros dentro de um carro no bairro do Estácio, região central do Rio, na última quarta-feira, dia 14. Além da vereadora, o motorista do veículo, Anderson Pedro Gomes, também foi baleado e morreu. A morte de Marielle teve repercussão internacional e eu gostaria de saber de você se você tem alguma notícia para atualizar para nós sobre este triste fato, André, e atualizar em termos de notícia e de sentimento também, de quem está acompanhando bem de perto como você. Bom, aguarda-se a apuração rigorosa e a punição exemplar daqueles que tiveram a ousadia de executar de forma covarde, cruel, brutal, uma liderança rara. Toda pessoa que morre tombada pela violência merece nossa compaixão e o nosso horror. Muita gente nas redes sociais, eu vou atribuir isso à ignorância, estranha a repercussão dada ao assassinato da Marielle e do motorista do carro onde ela estava. Eu vou rapidamente explicar por que isso repercutiu no mundo inteiro. Não é um crime contra a pessoa, é um crime contra a democracia e o Estado democrático de direito. Ela foi executada, repito, com requintes de crueldade, com 4 tiros no rosto. Isso é intencional, isso tem um recado, é uma mensagem dos jagunços que mataram a Marielle para intimidar todos aqueles que ousam fazer o que ela fazia. Ela denunciou, inclusive de véspera, mas é o trabalho dela como parlamentar, a 5ª vereadora mais bem votada do Rio, num partido pequeno e sem recursos. Ela ousava tocar o dedo na ferida, denunciando as mazelas causadas pela banda podre da polícia, os maus policiais e os milicianos. É bom lembrar que as tropas federais que estão no Rio, no meio dessa intervenção, ainda não arquitetaram ou não deram publicidade a qualquer ação contra milicianos, apenas contra traficantes. E os milicianos são tão bandidos e criminosos quanto os traficantes. Uhum. E ela pagou com a vida por denunciar as mazelas desses grupos militares e paramilitares, da banda podre das forças militares do Rio, em comunidades de baixa renda,
onde eles fazem o terror. Eles cobram pelo gás, eles cobram taxa de segurança, eles cobram taxa do mototáxi, eles cobram pela TV a cabo pirateada. Então, e resumidamente, eu não quero avançar, mas esse clima de comoção pela forma bárbara com que isso subtraiu uma vida de quem a gente está falando de uma raríssima liderança mulher, negra, favelada, que mesmo engravidando na adolescência, não optou pelo aborto, teve o filho, resolveu estudar sociologia com bolsa integral na PUC, onde eu leciono, resolveu fazer uma pós-graduação na Universidade Federal Fluminense em Administração Pública e resolveu, na política, fazer o que a gente não vê os políticos fazerem. O universo político brasileiro está cheio de oportunista. Majoritariamente são homens brancos e ricos, defendendo seus próprios interesses. A Marielle defendia os interesses públicos das comunidades às quais ela servia. Espero ter resumido aqui, de forma muito clara e objetiva, a razão pela qual o homicídio, o assassinato, a execução sumária com requintes de crueldade e extrema covardia desta mulher teve repercussão internacional. Era isso mesmo que eu ia perguntar para você, porque você falou das redes sociais e eu ouvi de pessoas próximas de mim mesmo questionam a repercussão do fato, né? Dizem, por que praticamente todos os dias morrem pessoas, especificamente no Rio de Janeiro, e não tem o mesmo destaque? E aí você falou sobre isso, exatamente, esse destaque sobre o que ela resolveu fazer, né, André? Não, e é triste, porque esse tipo de comentário desqualifica a execução. Foi uma execução planejada de forma requintada. 2 carros seguiram a vereadora, que saía de uma reunião com mulheres faveladas numa comunidade do Rio de Janeiro, como ela sempre fez. E esse crime, ele tem um caráter intimidatório. A voz dela incomodava. Sim. Incomodava quem mata inocentes no Rio de Janeiro. Então, a tentativa é clara. O Rio de Janeiro está sob intervenção federal. Quem cometeu esse crime está dando também um recado às autoridades. Vocês não vão atrapalhar os nossos negócios. Sim. A gente está muito à vontade em fazer o que a gente faz. E a gente mata, liquida, executa quem a gente quiser. É um teste para as forças de segurança, é uma questão de honra, apurar rapidamente, punir exemplarmente quem ousou interromper a vida desta liderança negra, mulher favelada de 38 anos, que vinha consolidando uma trajetória muito coerente, muito bonita na política. Um ativista, né? E muitas pessoas, André, também estão dizendo nas redes sociais que apesar da morte dela ter ocorrido devido a denúncias, né, das atrocidades que ocorrem, mais especificamente até em Acari, né? Elas sabem que nada vai ser feito se descobrirem quem foi. Você acredita nesse tipo de afirmação? Prefiro não acreditar, porque o Brasil, veja você, no Parlamento Europeu ontem, alguns parlamentares chegaram a defender a interrupção das negociações entre o Mercosul e a União Europeia por conta desse crime. Dada a relevância que eu disse, não é um crime contra a pessoa, é um crime contra a democracia e contra o Estado democrático de direito. Verdade. É um crime que afronta instituições, é um crime que afronta o Estado brasileiro. Essa é a diferença. Não é, a Marielle não valia mais do que qualquer outra pessoa vítima da violência. Mas a repercussão desse episódio tem uma explicação e tem sim fundamento. E é importante que as pessoas entendam isso. No mais, Vanessa, a internet, é forçoso a gente dizer, é o território do grosseiro, do rasteiro, do superficial, da valentia exacerbada, aonde a intolerância se manifesta de maneira crua. Então, infelizmente, a gente ainda testemunha manifestações muito, eu diria, pobres de significado, de informação e de conceito sobre episódios também como esse. É verdade. Agora sim, como uma rádio aqui como a nossa, a Rádio Boa Nova, que tem como objetivo, né, levar uma palavra que transmita fé, esperança e amor, que foram ensinadas pelo nosso Mestre Jesus Cristo,
Como a gente pode fazer, André, para continuar levando uma mensagem de otimismo diante de um fato como esse? Olha, evidentemente, não há palavras que possam consolar efetivamente a família nesse momento, a não ser o nosso sincero desejo e propósito de nos solidarizarmos, de hipotecarmos assim o nosso sentimento mais puro e sincero. Agora, de uma forma geral, eu diria o seguinte: todos os ativistas ligados à causa dos negros, das mulheres, do meio ambiente, que tombaram igualmente de forma violenta, porque seus algozes tentavam calar as suas vozes, fracassaram. Quem incomoda muito acaba pagando com a vida desde Jesus. Jesus foi crucificado porque pregou um discurso e praticou uma ética revolucionária, e incomodou os poderosos. Então, veja, seja no campo religioso, seja no campo do ativismo social, na luta em favor dos direitos humanos, quando você acerta, quando você encaixa o emprego do seu tempo e da sua energia em favor dessa causa tão nobre, invariavelmente você excita as forças em contrário. Sim. E mesmo no século XXI, mesmo numa cidade dita plural, cosmopolita, paga-se com a vida. Então, na área ambiental, eu lembraria muito rapidamente Chico Mendes, no Acre, assassinado com tiros de escopeta. A missionária americana Dorothy Tang, assassinada de forma cruel e vil por um pistoleiro no Pará, em Anapu, serviram de fermento para a propagação de ideias que eles pregavam. Vanessa, nunca tantas pessoas souberam de uma hora para outra quem é Marielle Franco. As entrevistas, os vídeos, tudo o que diz respeito a essa mulher, hoje, se tornaram populares no Brasil e no mundo. E é isso que eu estou dizendo. A estupidez da violência não alcançar a repercussão contrária aos interesses de quem encomendou esse assassinato, por conta da expansão. É como se você tornasse a Marielle um Marte. Um Marte. O que não é desejável para quem encomendou essa morte. É verdade. Então, veja, a estupidez de quem tenta silenciar uma voz pela violência é essa que depois se surpreende, talvez perplexo, de ver que esse ato acabou empoderando, emprestando asas a esse discurso. É verdade. Toda a nossa equipe aqui, né, estamos comovidos com esse fato. E nós mandamos aí boas vibrações para a família, né, para o espírito da Marielle. Vamos mudar de assunto. Aí um jovem de 19 anos, né, André, ele acabou de terminar o ensino médio. Nunca foi gestor de nada no setor público ou privado. O emprego anterior dele foi de vendedor numa loja de óculos. Mas, apesar dessa inexperiência, ele foi indicado para o Ministério do Trabalho pelo PTB para coordenar a área de recursos logísticos. E 2 meses depois, passou a ser gestor financeiro e era responsável por autorizar pagamentos que chegam a 473 milhões de reais por ano aos fornecedores do Ministério. E aí, como explicar uma situação como essa, André? Você veja, a gente falava há pouco de uma mulher negra favelada, que com muita luta ascendeu na política para um partido pequeno e fez da política uma ferramenta da mudança em favor dos menos favorecidos. Enquanto isso, partidos como o PTB se locupletam através da política de ganhos ilícitos e passa por constrangimentos enormes como esse. A gente não está aqui estigmatizando esse rapaz de 19 anos, que foi colocado lá como um espantalho. Mas esse rapaz, ele não era um bom estudante, ele estigmatizava nas redes sociais quem passava direto nos exames escolares, ele estava desempregado, a única experiência profissional era numa loja que vendia óculos, e de repente, por ser filho de um militante deste partido, que curiosamente é o Partido Trabalhista Brasileiro. Veja você, de priscas eras, com alguma tradição assim, em favor
dos assalariados do Brasil. Hoje o PTB virou um partido, infelizmente, de aluguel, que vende apoio e o preço é o loteamento de cargos em primeiro, segundo e terceiro escalões, e transformou esse rapaz num bibelô. No primeiro dia, já no exercício de uma função para a qual ele não tinha o menor preparo, como você salientou, ele foi o responsável por repasses que estão sendo questionados pela Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas, etc. Então, esse é o lado do Brasil que a gente conhece. Homens brancos e ricos fazendo da política um instrumento de ganho individual. Enquanto isso, tombam mulheres de baixa renda que, a muito custo, tentam fazer da política algo melhor. Isso vai mudar? Depende de nós. Temos eleições esse ano. Quem abre mão de votar pelo descrédito de uma forma generalizada da política vai fazer um favor a esses espertalhões. Por quê? Quem não gosta de política será governado por aqueles que gostam. E normalmente no Brasil, infelizmente é a regra ainda, quem gosta de política gosta porque descobre aí um meio de ganho ilícito. É o caso do Partido Trabalhista Brasileiro, que nesse nicho do Ministério do Trabalho se lambuzou em algo que causa ainda enorme constrangimento. É verdade. E ele foi exonerado após a repercussão do caso, né? Mas aí fica a dúvida. Quantos outros estão no setor público sem a qualificação e sem que a gente saiba, sem que denunciem? Quantos estão lá para liberar pagamentos, né, com sobrepreços para aliados, sem que chegue ao conhecimento da população em geral, né, André? Para isso serve o eleitor consciente, para isso serve a rede social, para dar visibilidade a episódios como esse. Para isso serve a cobrança do cidadão e do eleitor, porque democracia, eu já disse aqui, é panela de pressão. E a gente precisa gostar de participar do jogo democrático, tendo o norte magnético da bússola apontando para a ética, para a transparência, para aquilo que remete à melhoria da qualidade do serviço prestado pelo Estado brasileiro. E o Estado brasileiro, que custa muito caro, é um paquiderme que custa caríssimo. Esse custo se eleva exponencialmente quando há incompetência e interesses casuísticos por trás das nomeações. Bezerra de Menezes foi político. Sim. Bezerra de Menezes nos deixou um legado importante. Não há como ignorar a importância da política como ferramenta de mudança. No Livro dos Espíritos, fala-se da importância das instituições como ferramentas para a mudança. Kardec deixou muito claro no legado da doutrina espírita que a anarquia não é uma opção. Que nós somos seres sociais, nós vivemos em grupo, nós somos interdependentes, estamos todos interligados. E que a gente precisa defender o aprimoramento da gestão pública, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Não há outra alternativa, meus amigos. Eu entendo quem tem aversão à política, quem não gosta desse assunto, mas repito, aqueles que não gostam da política e viram as costas para a urna, votam em qualquer um, não fazem pesquisa sobre os candidatos, acabam favorecendo aqueles que gostam da política pelos motivos que eu já citei. É verdade. Até para descontrair, aí a gente tem alguns minutos ainda, essa semana a gente havia conversado, né, falar sobre a água, e aí eu pensei, pronto, né, o assunto foi por água abaixo, né, André? Só que a gente tem aqui uns tempinhos aí, e Brasília, a capital do racionamento, vai sediar o 8º Fórum Mundial da Água. É de 18 a 23 de março, né, André? E qual o objetivo, a importância desse evento? É a primeira vez que esse evento ocorre no Hemisfério Sul. Estão esperando aproximadamente 20 mil pessoas em Brasília, 13 chefes de Estado. Há uma crise mundial da água. Essa crise hoje determina problemas enormes para o abastecimento de grandes quantidades de pessoas. Na África do Sul, na cidade do Cabo, a metrópole de Cape Town, tem 4 milhões de pessoas que estão consumindo aproximadamente menos da metade da água considerada
o mínimo necessário para satisfazer as necessidades humanas, 50 litros por dia para tudo. Nós temos no Brasil ainda uma estiagem severa, já completa 7 anos no Nordeste, apesar desse verão chuvoso. São Paulo continua ainda se ressentindo da dificuldade de uma gestão inteligente. A Sabesp recuou do desejo de cobrar mais por quem economiza água. Não sei se vocês viram isso por aí. Aconteceu isso, né? Como assim? Penalizar quem economiza água, André? Que estranho, hein? Era uma proposta da Sabesp que, diante da reação e da repercussão negativa, a Sabesp, 4 anos depois da crise hídrica, percebeu que o consumo de água potável no estado de São Paulo caiu em média 20%, o que é desejável. Só que isso determinou uma perda de lucro operacional acima de 50%. A Sabesp ficou assustada porque perdeu receita. Uhum. E aí a solução proposta foi: vamos criar aqui um gatilho. Toda vez que o consumo abruptamente cair acima de 10%, automaticamente eleva-se a tarifa. Isso não tem precedente no Brasil, e eu não tenho conhecimento no mundo de alguém que tenha ousado cobrar mais pela água que se deixou de consumir. E a gritaria foi tão grande, a repercussão foi tão devastadora, que a Agência Reguladora de Água e Energia, que no estado de São Paulo é quem determina se haverá ou não mudanças na política tarifária, tirou a proposta, botou na gaveta, mas está em estudos. Não houve desistência ainda. Ainda não está totalmente descartado isso? Não está não. E aí temos uma questão. O Fórum Mundial da Água é o lugar em Brasília, que também enfrenta racionamento pela primeira vez na história, veja você. Sim. De compartilhamento, de troca de experiências, de ações, de projetos. E se me permite, eu vou usar o espaço aqui da Rádio Boa Nova, do seu programa, para convidar os ouvintes que sejam assinantes da Globo News a acompanharem ao vivo o Cidades e Soluções, onde eu sou editor-chefe. A gente vai apresentar ao vivo, segunda-feira, a partir das 9 da noite, uma edição toda transmitida dentro do Fórum Mundial da Água, com convidados especiais, fazendo um giro com correspondentes pelo mundo e também pelo Brasil. A gente vai fazer um raio-x completo da situação da água no Brasil e no mundo. 9 horas da noite, segunda-feira, na Globo News. Estarei eu lá em Brasília, ancorando esse programa, e espero que ele seja útil para quem ainda não está muito bem informado sobre o tamanho da encrenca, da falta d'água e o que a gente precisa fazer para virar esse jogo. Mas nós vamos acompanhar, sim. É muito importante falar sobre isso. Temos 2 minutinhos e vamos falar, então, sobre a água. Muitos ouvintes questionam, né, a eficácia da água fluidificada. A gente sabe que é um recurso frequentemente utilizado em diversas casas espíritas, né, para complementar o tratamento através dos passes. Você acredita na eficácia da água fluidificada, André? Olha, vamos lá. Vamos beber aqui do espiritismo. A água é o elemento mais neutro do universo, ela é fortemente impregnável da nossa energia, seja ela uma energia positiva, uma energia depuradora, uma energia que faz bem, assim como nós podemos impregnar a água de elementos que não sejam propriamente favoráveis à nossa saúde. Verdade. A água reage a uma prece, a água reage a uma música que seja inspiradora, uma música que nos inebrie, nos eleve a sintonia, a frequência. Então, a água fluidificada, sim, ela é um recurso medicamentoso, porque nas instituições espíritas, mas não é um recurso que só se utilize na casa espírita, outras tradições fazem uso desse recurso, através da prece, da mentalização. Nós impregnamos a água de fluidos que são transportados pela espiritualidade maior da natureza, são elementos medicamentosos, depurativos, que tornam esta água, portanto, uma água, entre aspas, batizada. É uma água que traz um diferencial. Mas não adianta atribuir à água elementos depurativos, curativos, o que seja,
se a pessoa não estiver vibrando numa boa sintonia. Verdade. Existe um livro psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, mostrando o mesmo efeito com as hóstias católicas. Quando um padre, um sacerdote, e foi o que André Luiz descreveu, impregna pela fé no ato do sacramento da comunhão as hóstias, André Luiz diz que as hóstias ficavam iluminadas, brilhantes, e na hora da comunhão, à medida que se colocava cada hóstia na boca de cada fiel, a hóstia só permanecia brilhante no corpo dos fiéis que estavam em sintonia com o que o padre havia dito, estavam elevados espiritualmente. Poxa. Do contrário, a hóstia se apagava na boca do fiel, que considerava aquele ato mecânico. Eu não preciso prestar atenção, não preciso rezar, não preciso fazer nada, aquela hóstia vai ser a salvação da lavoura. Mas a hóstia se apagava na boca do fiel. Então veja, a água fluidificada ajuda, mas ela por si não resolve. E a gente precisa participar junto dos efeitos colaterais positivos da ingestão da água fluidificada. A gente precisa vibrar junto, estar em frequência, em sintonia com esse processo. É verdade, muito bom. O Cláudio Dantas, pelo nosso Facebook, só para registrar a participação dele, está dizendo: gosto muito das colocações de André Trigueiro, parabéns. Um beijo aí para o Cláudio, né? Obrigada pela participação. Obrigada, André. Bom evento aí para você na segunda-feira. Bom final de semana. Um beijo em vocês. Obrigado, Cláudio. Vamos em frente. Até a próxima. Gente, continua aí participando do nosso programa. Envie seus comentários pelo WhatsApp, participe do nosso sorteio lá pelo telefone. Também estamos lá no Facebook, aguardando a sua participação. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho, tá bom? Até já. Dia 21 de abril, acontece no Internacional Eventos, em Guarulhos, o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema central, reconexão com o Cristo. O grande objetivo desse evento é fazer com que nós nos religuemos à mensagem de Jesus. Comunicadores da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, diversos palestrantes renomados estarão presentes para dividir com você a grande experiência de reconexão com Cristo. Então nós convidamos você para participar conosco. Dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova, no Internacional Eventos, em Guarulhos. Um evento imperdível para você estar conosco, participar, estudar e aprender mais. Contamos com a sua presença. Para mim é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima. Então, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza!
Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 Operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Manhã Boa Nova de volta, trazendo eles aqui, que vão saber tudo do que você perguntar pra gente. Pesquisador espírita Norberto Gavioli, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Vanessa, nosso companheiro aqui ao lado, tudo bem? Tudo Vamos bom? mais uma vez conversar com todos. É isso aí, o escritor, comunicador da Rede Boa Nova de Rádio, Adilson Ferreira, bom dia. Bom dia, Vanessa, bom dia, Norberto, e um abraço a todos que estão nos acompanhando nesse instante. Tudo bom, Adilson? Tudo bem, tudo em ordem, Vanessa. Bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Muito bom. E o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado pela primeira vez em 15 de março de 1983. Essa data foi escolhida em razão do famoso discurso feito em 15 de março de 1962 pelo então presidente dos Estados Unidos, o John Kennedy. Em seu discurso, ele salientou que todo consumidor tem direito essencialmente à segurança, à informação, à escolha de ser ouvido. Isso provocou debates em vários países e estudos sobre a matéria, sendo, por isso, considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor foi instituído em 11 de setembro de 1990, mas entrou em vigor apenas em março de 91. Sua necessidade nasceu da luta do movimento de defesa do consumidor no país. Um dos maiores avanços do Código é o do reconhecimento da vulnerabilidade de todo consumidor no mercado de consumo, que, em concurso com outros princípios como a igualdade, liberdade, a boa-fé objetiva, repressão eficiente dos abusos, ele visa atender às necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. O que faz do CDC uma das leis mais avançadas do mundo não é o fato dele nascer de um processo de elaboração legislativa, de iniciativa do governo federal ou do Congresso Nacional, e sim da pressão da sociedade, representada no movimento, pressionando, discutindo, exigindo, tornando-se presente. E por isso, mais importante que a lei é o movimento de defesa do consumidor. Existem casos em que o consumidor não está com a razão, e quais são, Norberto? Sim, não nos esqueçamos que nós não estamos sempre certos nas nossas exigências. Quando a gente compra algo, a gente tem uma expectativa, mas tem um manual, tem as especificações, então muitas vezes nós somos levados, induzidos, né, à propaganda e compramos e não sabemos efetivamente o que nós estamos comprando e para que vamos usar aquilo que nós estamos comprando. Compra por comprar. Compra por comprar. Adilson? Acontece muito disso. Acontece. Né? Normalmente a gente compra o que não precisa, gasta o que não tem, que é mais complicado, e acaba não usando. Então, depois não entende. Por que eu comprei isso? Não entendi. Estranho. Não devia ter comprado. Então, é óbvio que a gente se confunde muitas vezes, né? Então, precisamos usar um bom critério na hora de comprar e saber o que está comprando, qual a finalidade e se me atende naquilo que eu realmente preciso.
E quais são as consequências do consumismo? O que ele gera aí nas nossas vidas, né? Fisicamente, espiritualmente, Adilson? A questão do consumismo é complicado, né? É que normalmente a humanidade, grande parte, valoriza muito o ter. Está buscando sempre o ter. Porque está buscando ter aquilo que é palpável, aquilo que ela enxerga, aquilo que ela toca, né? E o grande problema é esse. Quando nós nos ligamos de uma forma desequilibrada em busca das coisas palpáveis da Terra, nós muitas vezes estamos nos esquecendo do principal, que é o ser. Então, isso provoca em nós um grande desequilíbrio. Norberto? A meu ver, o primeiro problema que gera o consumismo é que deixa o nosso saldo bancário bastante baixo. E muitas vezes com dívidas. E aí é que começam a surgir os problemas. Se eu tenho um saldo negativo, eu começo a me preocupar. Então eu desfoco das coisas importantes que eu tenho no meu dia a dia, né? E fico preocupado com esse problema da falta de dinheiro por ter gasto compulsivamente, né? Então a importância é disso. Então essa compulsão nos leva emocionalmente, nos dá uma desestabilização emocional. E aí repercute no nosso físico. É inevitável, né? Se a gente não tem o autocontrole psíquico, o nosso físico sofre diretamente as consequências, né? E além de tudo isso, nos vincula ao materialismo, né? Como o Adilson falou, né? É o ter em vez de ser. Então, hoje, inclusive, existe até os rappers aí, o pessoal do funk, né? Que é o funk ostentação, né? É verdade. Então, eu tenho que mostrar, eu tenho que ter, eu tenho que mostrar. Então, se eu tenho um carro 0 km, oba! Agora, se eu compro um fusquinha caindo aos pedaços, que é só para me levar e trazer, eu não estou com nada, né? Eu estaciono fusquinha na rua de trás, para não mostrar. Mas essa questão que o Norberto falou a respeito de ficar no vermelho, me faz lembrar um episódio que um amigo comentou, que o cartão de crédito da esposa dele havia sido roubado. E perguntei se ele havia dado parte. Ele falou, não dei parte porque o ladrão está gastando menos do que ela. Então é bem por aí, né, Roberto? Exatamente. Não tem problema, continua como está. E a doutrina espírita, né? Como que ela entra aí nessa questão? Ela auxilia a lidar com a compulsão de comprar coisas, esses bens materiais, adquirir bem material, né, Adilson? Ah, sem dúvida. A doutrina nos permite uma visão diferenciada. Nós sabemos que estamos aqui provisoriamente. Nós estamos aqui por um tempo de validade. Cada um tem o seu tempo de validade. Eu não achei minha etiqueta ainda, mas eu tenho meu prazo de validade. Então, eu começo a enxergar a vida de uma forma diferente. Óbvio que todos nós necessitamos das coisas da terra, afinal de contas, nos encontramos aqui, né? E aqui nós necessitamos do alimento, do remédio, do plano de saúde, do abrigo, da vestimenta. É óbvio que isso é necessário. Entretanto, mudamos o foco das coisas. Estamos olhando muito mais além. E aí eu me vejo como alguém temporariamente na Terra, que preciso desses bens, obviamente, mas que eles não me preenchem. Daí vamos recordar que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então eu vou descobrir que os verdadeiros tesouros não estão ali exatamente no automóvel, porque não é nele que eu devo colocar a minha felicidade, porque eu posso sair daqui e alguém ter levado minha felicidade embora. É verdade. Né? Então eu vou ter que entender, e a doutrina me dá esse espaço, para que eu compreenda que o principal é juntar, como o próprio Jesus disse, juntar os tesouros do céu, ou os tesouros da alma, né? Aqueles que permanecem conosco. Então a doutrina nos dá essa possibilidade de enxergarmos as coisas de uma forma diferente, mudarmos o foco e nos focarmos naquilo que realmente nos interessa. O resto, muito embora necessário, ele ganha um segundo plano. Porque também não é errado ter nossos bens, né? Querer trabalhar para conquistar nossos bens materiais. Não, necessitamos. Sim. O alimento, o plano de saúde, a sua casa que lhe dá proteção, tudo isso é necessário. Mas o grande problema é quando nós depositamos nisso tudo a nossa vida.
aí nós perdemos. Por quê? Porque deixamos de lado as coisas que preencheriam a nossa alma. Tem aquele ditado que diz, muita gente vive como se nunca fosse morrer. E ao morrer, a impressão que tem é que nunca viveram. Ou seja, viveram exclusivamente para as coisas exteriores. E as coisas exteriores ficam, eu não levo. Então, devo buscar, óbvio, as coisas exteriores porque são necessárias nesse momento. Mas, antes de tudo, as coisas que preencham o meu interior. Norberto? Os bens materiais, evidentemente, eles fazem parte, eles são necessários à nossa sobrevivência, só que o dispêndio que a gente tem que ter com esses bens materiais, ele é relativo às nossas posses. Então, quando nós extrapolamos, aí é que a coisa começa a ficar ruim. E a gente analisa isso, né, dentro da própria casa espírita, né? Há casas espíritas que têm um sistema de autossustentação eficiente. Então, as cadeiras são estofadas. Outras casas que não têm um sistema de uma boa gestão, os assentos são de madeira. Não que a casa espírita com assentos estofados seja mais eficiente ou menos eficiente do que aquelas que são de madeira. Mas, dentro da relatividade, quanto mais conforto eu der, sem ostentação, simplesmente pelo conforto, é muito mais agradável, né? Você tem mais prazer em estar ali, né? Uma casa com ar-condicionado. Quais são as casas espíritas que têm ar-condicionado no salão das reuniões? Poucas. Eu conheço pouquíssimas. Tá? E por que não instalar o ar-condicionado numa sala dessa? Não é ostentação. Não é ostentação, é uma necessidade. Vai dar mais conforto aos usuários, aos que participam da casa. Então, essa relatividade é que a gente tem que analisar em tudo. Isso permeia todos os nichos da sociedade. Nós vemos gastos exacerbados nas construções de palácios governamentais. Tivemos os exemplos dos estádios de futebol na Copa, uma barbaridade, né? Gastos astronômicos para jogar meia dúzia de partida. E daí, o que eu vou fazer com isso agora? Então, esse consumismo é uma coisa tremendamente desequilibrante em todos os aspectos, né? Para aqueles que causaram o fato e para nós que nos constrangemos ao ver, ao lembrar de que aquilo foi gasto de uma maneira inadequada. Com certeza. Então, há um desequilíbrio geral dentro do contexto. Sim. O Miguel Guedes, ele traz sempre as informações do Boletim do Trabalho. Ele é do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. Vamos acompanhar as informações de hoje. Confira. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova e espectadores da TV Mundo Maior. Já pensou em como preparar o peixe da Sexta-feira Santa? O CRESAM oferece, na terça-feira, a oficina gratuita que dará dicas de como não desperdiçar nenhuma parte do peixe. A chefe e educadora Ana Maria Tomazoni ensinará receitas de caldo base com as partes que geralmente são desperdiçadas do peixe. A atividade acontecerá na terça-feira, da 1 às 5 da tarde, no CRESAM Butantã, que fica na rua Nela Murari Rosa, número 40. Repetindo, rua Nela Murari Rosa, número 40, no bairro Jardim Jaqueline. Para participar, basta se inscrever no telefone 3326-4115. Repetindo, 3326-4115. Está em busca de emprego? Então fique ligado. O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, CAT, oferece nesta quarta-feira, das 9 às 10 horas, a oficina de orientação gratuita que alerta a importância do investimento profissional. Com foco no desenvolvimento pessoal, a oficina apresentará aos participantes a importância de se dedicar para ter uma boa qualificação, visando um melhor posicionamento no mercado de trabalho. Para participar, basta ter 16 anos de idade ou mais, comparecer a um dos CATs participantes com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. Mais informações você encontra no nosso site, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Repetindo, prefeitura.sp.gov.br/trabalho. Aqui é Miguel Guedes, da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, para a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior.
Agradecendo a participação, o Boletim do Trabalho volta na próxima sexta-feira. E nós estamos falando aí de consumismo, né? O Dia do Consumidor. O que você acha sobre esse assunto? Se você já teve algum problema com isso? Vai contando aí para nós pelo WhatsApp 985759580. Já salva esse número aí no seu celular para você enviar a sua participação. Estamos ao vivo no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior é o nosso endereço. Participe do nosso programa. E Adilson, o que aconteceu é que estava falando, né, aqui, enquanto a gente estava ouvindo o Boletim do Trabalho, sobre este assunto consumidor e consumismo? Ah, sim. Há 2, 3 dias atrás, foi comentado a respeito de uma lei que está sendo promulgada, exatamente para relacionar o funcionamento dos call centers, a forma como ele se relaciona com o consumidor. Porque é necessário. Todo mundo aí tem reclamação com relação a ser importunado em casa de uma forma indiscriminada. Sim. É terrível, né? Terrível. Então diz que, através dessa lei, o funcionamento seria de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite. A pessoa que faz o contato teria que dizer de onde é e se eu tenho interesse na continuidade da ligação. Haveria uma tecla que, se eu não quiser mais aquele contato por um período que aparentemente seriam de 4 meses, bastaria teclar. Ou seja, dá uma tranquilidade com relação a isso. Porque quem passou por experiências assim um pouquinho complicadas sabe o quanto incomoda. E eu me recordo, inclusive, em cima do tema, Vanessa, há muitos anos eu era contatado semanalmente pela assistência técnica de uma empresa de purificador de água. Me ligava semanalmente, olha, precisamos fazer a troca do dispositivo interno, as velas e tal. Eu falei, não tenho esse purificador. Então, por gentileza, retire meu nome do seu cadastro. Sim. Só que isso permaneceu 1 ano, 2. Não retirou o seu nome? Não, semanalmente ligando. Até que me pegou um dia que eu não estava assim com tanta paciência. E a pessoa queria marcar a ida de um técnico. Falei, tudo bem. Então o senhor confirma o endereço? Confirma o endereço. O modelo do aparelho é esse? É esse o modelo do aparelho. Podemos ir na segunda-feira? Pode ir na segunda-feira. Na parte da manhã ou à tarde? Pode ser à tarde. Então a pessoa confirmou tudo. E aí, no final, eu falei, posso fazer só uma pergunta? É imprescindível que eu tenha esse aparelho em casa? Esse purificador de água? Eu percebi do outro lado um silêncio. De repente a voz retorna e diz, mas como assim? O senhor permitiu marcar a ida? Aí o senhor não tem o aparelho? Eu falei, não, você que quis marcar essa ida. Né? Então não convém vir. Mas só que da próxima vez eu vou deixar vir para constatar que eu não tenho esse aparelho. Essa foi a última ligação que me fizeram. Mas precisou de tudo isso. Precisou chegar nessa condição. Então é um absurdo. Algo precisa ser feito, porque senão o consumidor fica maluco. E eu acredito que essa lei que você falou já está em vigor, o telemarketing? Não, estava sendo, até onde eu vi, estava sendo já promulgada. Ia ser... Eu acredito que seja até bom para quem trabalha. Eu trabalhei 6 anos com telemarketing, com operador de telemarketing, eu sei bem como é também, né? As metas, enfim. Isso vai ser bom até para o funcionário, né, Está executando uma tarefa, né? Sim. Um outro aspecto que a gente não pode esquecer como consumidor é que nós somos consumidores do Estado. Quando nós pagamos o nosso imposto, nós estamos comprando serviços que devem ser fornecidos pelo Estado. O Estado é que tem que nos dar uma rua bem asfaltada, um sistema de saúde adequado, sistema de iluminação nas ruas. Quer dizer, todo esse aparato organizacional dentro de uma sociedade não é o governo que nos dá. O governo administra o dinheiro que nós pagamos através dos nossos impostos. Então nós temos o direito de reivindicar o bom serviço daquilo que nós já pagamos antecipadamente. Sim. E nós nos esquecemos disso. A gente só vincula o Código de Defesa ao Consumidor se eu for comprar um aparelho eletrônico. Mas não é só isso. Então você me perguntou inicialmente, né, como que o Espiritismo pode nos auxiliar dentro disso? O Espiritismo nos dá uma visão mais ampla.
ele abre os nossos horizontes. Ele nos mostra que o espírito, sendo um ser eminentemente social, que também foi comentado pelo Trigueiro, né, a importância da nossa vida de relação, em que nós temos deveres, direitos e obrigações. Então não adianta ficar só na posição defensiva, nós temos que também ter uma ação proativa e não reativa. É verdade. Precisamos. Hoje a gente tem sorteio, tá bom? Então você que está acompanhando o programa e quer assistir boas peças aí de teatro, está concorrendo a 2 pares de ingressos para a peça Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. E também 2 pares de ingressos para a peça Emmanuel, A Luz de Chico Xavier. É só você ligar, 0800 979 5011 para concorrer, tá bom? Participe aí do sorteio. Pelo telefone, o Luiz Carlos Batista de Santo André participando do programa. Um bom dia a todos. Estou na escuta, grande abraço, um abraço para você. A Lola Testai de Guarulhos, tudo bom, Lola? Vanessinha, um grande beijo para você, toda a sua equipe. É muito bom ouvir sua voz e sua risadinha. O programa está muito bom. Que bom, Lola, gratidão, viu? Beijo para você. No Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, nosso endereço. A Grisele Barbosa, bom dia a todos, bom dia para você. Cláudio Dantas, desejando bom dia também. Maia Oliveira, Maria da Conceição, beijo para todo mundo por aqui. Flávia Ellen também participando do nosso programa. A Deise Mansano, nossa comentarista de terça-feira, beijo, Deise, para você. Henriette da Cunha, bom dia, meus queridos. Rita Bernardes, Paula Meirelles, Xandão Silvestre, Tereza Miller, Deus comanda o universo, Jesus governa a terra. Isso aí, um beijo para você. Marlene Marques, Tereza Miller, a Paula Meirelles, a Simone Dias, bom dia, bom final de semana para você também. Socorro Machado, a Lúcia Helena, Mari Luzia Almeida, a Rosana Medeiros, bom dia, adoro todos os programas, beijos a todos, beijo, um abraço para você. A Magda Cabral diz, na visão espírita não devemos adquirir bens materiais? A gente já falou um pouquinho, mas pode até reforçar aí, né, Norberto? Não, muito pelo contrário. Nós deveremos adquirir os bens materiais. Eu não posso andar pelado na rua. Eu tenho que comprar uma roupa, né? Pelo menos não deveria. Não, né? Seria legal. Exatamente. Tá? Se eu tenho condições de comprar um carro mais moderno, de ter um carro mais possante, uma casa mais elaborada, um celular mais incrementado, evidentemente que isso vai me auxiliar no bem viver. A questão é o que nós extrapolamos dos nossos gastos limitados e entramos num consumismo exacerbado. Qual a diferença em eu ter uma camisa feita de pano sem uma etiqueta do Pierre Cardin? A função da camisa é, primeiro, me abrigar, né? Substituir e me proteger os pelos que eu não tenho do frio. Então, essa é a função básica da camisa. Agora, para eu ter uma camisa Pierre Cardin, ela custa 10 vezes mais cara do que uma camisa que não tem uma grife. Então, eu estou gastando um dinheiro desnecessariamente para ficar na moda. A moda é um consumismo, né? Eu posso ser bonito exteriormente, evidentemente, mas a minha beleza interior é a que vale, né? É o bem que eu vou levar para as bandas de lá. Então, verdade. Se você tiver condições de comprar, compre, mas compre bem. Muito bom. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Não sai daí. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como?
Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. O que existe além do que já foi tratado sobre o amor? Já interpretei e dei vida a inúmeros personagens, mocinhos, vilões. Você que acompanhou a minha carreira pode ter se identificado com alguns desses personagens. Hoje eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você para ser um personagem do bem. Ajude as casas André Luiz para que possamos juntos continuar cuidando do deficiente. Uma casa com mais de 2.000 mocinhos que precisam da sua ajuda. Olá, você que está aí, passei aqui para lembrar 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Espero você lá. Vai ser dia 21 de abril, no Espaço Internacional Eventos em Guarulhos. A gente vai se encontrar. E sabe do que eu vou falar? A gente vai refletir juntos sobre o luto. Luto é tudo que você faz para elaborar uma perda. Qualquer perda. E olha, são nesses momentos de perda que a gente precisa rever a nossa reconexão com Cristo. Espero você lá. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Olha, em mais de 25 anos dedicados à arte, eu tive a oportunidade de interpretar dezenas de personagens, tanto no teatro, como no cinema, como na televisão. E hoje eu estou aqui para convidar você para se tornar intérprete de uma história do bem. Por que é que você não ajuda as casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? Como compromissos de vidas passadas podem interferir em nosso presente? Marcados pelo passado, O Amor Foi Mais Forte, romance de Lourdes Gagete, um casal apaixonado sofre interferências na concretização de seus planos, trazendo à tona muitos sentimentos. O entrelaçar de uma história intrigante sob o olhar abrangente da reencarnação. Informações 0 Operadora 11 4964 4700 ou pelo site www.mundomaior.com.br. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto, para muita gente, pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta.
Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. De volta com Manhã Boa Nova, está em cartaz a peça teatral Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Ela mostra para a plateia alguns dos encontros e fatos mais marcantes da vida do chamado pai da doutrina espírita. Desde sua juventude, quando ele foi enviado pela família para fazer seus encontros na escola de Pestalozzi, até o momento que ele retornou a Paris para dar prosseguimento aos seus trabalhos pedagógicos e acadêmicos, terminando, enfim, com o exercício da difícil missão a qual ele foi chamado para cumprir, que é divulgar a doutrina espírita. As apresentações são no sábado, dia 17 de março, às 18 horas e às 20 horas também, no Teatro Padre Bento, localizado na rua Francisco Fucci, número 3, Jardim Tranquilidade, em Guarulhos. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm um desconto especial e mais informações, ligue para 0 Operadora 11 2773 2433. E também temos o espetáculo Emmanuel, A Luz de Chico Xavier. Ele vem emocionando o Brasil e traz uma conversa entre Chico e Emmanuel. Nela, conhecemos a trajetória de reencarnações, a conversa pessoal que teve com Jesus Cristo, suas provações, frustrações e realizações e, principalmente, o seu trabalho junto ao médium, o Chico Xavier, que, como poucos sabem, já ocorreu outras vezes em outras encarnações. A apresentação no sábado também, dia 17, às 20 horas, no Teatro Municipal de Caieiras, localizado na Avenida Marcelino Bresciani, 178. Os sócios também têm desconto especial e hoje nós estamos sorteando 2 pares de ingressos para essas peças. É só ligar 0800 979 5011 para você concorrer. E agora, o Espírito em Análise com André Marosso aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir. O Espírito em Análise com André Marosso. No ano zero da era cristã, a luz raiou na Terra para nunca mais nos deixar na escuridão absoluta. E embora as sombras da alma humana, ainda em processo inicial de aprendizado na esteira da imortalidade, espalha períodos de ausência de luz, pelas forças do bem, a paz sempre volta a iluminar a Terra. Pode-se afirmar que o início da tentativa de sombrear a mensagem deixada pelo mestre da Galileia se deu no início do século IV. A doutrina de amor passou desde então a sofrer as interferências da romanização. E desde então, pessoas especiais passaram a decidir o que você deveria pensar. Sendo certo que o melhor para eles é que você sequer raciocinasse, mas aprendesse a dizer sim, sua santidade. E assim, muita gente aprendeu a dizer sim, sem sequer ousar a perguntar o porquê sim. E a lista de obrigações do cristão só fez crescer. Sim, você deve auxiliar a igreja. Sim, você deve guardar o domingo. Isso se for cristão, ou o sábado se for judeu, ou a sexta se for muçulmano. Sim, você deve orar e vigiar. Sim, você deve praticar a caridade. Sim, você deve isso, você deve aquilo. E assim se dá com toda a cristandade latina. Eu vou te pedir que raciocine. Digamos, hipoteticamente, que você fosse reencarnar hoje e te dissessem que você não poderia reencarnar no mesmo país de agora. De outro lado, te desse a opção de escolher onde deseja reencarnar. Que país seria esse? Certamente você escolheria um país com igualdade social, com respeito às diferenças, com baixíssimos índices de criminalidade, um país com baixas taxas de desemprego e com altas taxas qualitativas de educação e cultura. Estou certo que você já imaginou os países do norte da Europa.
Recentemente, a ONU divulgou a lista dos 10 países mais felizes do mundo, e são eles: Noruega, Dinamarca, Islândia, Suíça, Finlândia, Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Suécia. Note que curioso, estes 10 países seguiram a reforma protestante, virando as costas para o poder de Roma. Ou seja, o jugo da igreja de proibir, dizer o que pode, exigir obrigações, amedrontar com o diabo e o purgatório, não teve espaço nestes países. E ali eles construíram civilizações mais bem resolvidas. Pode-se aventar a dizer até que são pátrias regeneradas, tamanha a qualidade de vida que seus habitantes ostentam. E não se pode confundir o protestantismo latino com o protestantismo europeu e o praticado na América do Norte. São bem diferentes. E qual o cenário espírita diante dessa realidade? O espiritismo foi codificado por Allan Kardec. O mestre de Lyon foi educado pelo educador Pestalozzi, um protestante. Entretanto, Kardec estava na França, portanto, uma pátria latina. Portanto, uma nação que seguiu o catolicismo romano. Qual teria sido o impacto disso na mensagem espírita? Vejamos. Nas primeiras 2 obras de Kardec, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, percebe-se fortemente os aspectos filosóficos e científicos da nova doutrina. Entretanto, uma forte guinada se dá a caminho de agradar Roma com o Evangelho segundo o Espiritismo. E o roteiro a seguir nós conhecemos. O Espiritismo praticamente é banido da Europa e vem parar no Brasil, onde foi abraçado por estudiosos, médiuns e dirigentes profundamente ligados ao catolicismo romano, ligados até pela reencarnação. Assim eu te faço um convite. Que tal descatolicizar um pouquinho? Que tal estudar com afinco o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos? Faço mais um convite. Estude o que a Reforma Protestante nos deixou de legado. Aqueles espíritos restauraram a essência da mensagem de amor que nos deixara Jesus. Não uma doutrina de obrigações, proibições e punições, mas uma doutrina de responsabilidades e de amor. Viva a Reforma Protestante que fez 500 anos recentemente. Viva Kardec e, acima de tudo, viva Jesus. Cuide-se, você merece. É isso aí, André Marosso volta na próxima semana e com o objetivo de alertar a população para as necessidades do meio ambiente, foi criado o Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas, comemorado dia 16 de março. Entre as principais causas do aquecimento global está o aumento da emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Nós podemos aproveitar essa data para ressaltar a importância da natureza em nossas vidas. A preservação das árvores é um bom exemplo disso. A perda de árvores nativas interfere na normalização das chuvas, manutenção da qualidade do ar, produção de água em quantidade e qualidade. Preservar a natureza é se conscientizar sobre as mudanças climáticas que afetam a todos nós. Quais são as atitudes que nós podemos ter para ajudar a preservar a natureza, Adilson? Bom, temos que começar primeiro pela educação, né? As crianças aprenderem, desde o início, ter uma ideia da necessidade de preservar a nossa casa. A terra é a nossa casa, precisa ser conservada. E vai desde as menores até as maiores coisas. Às vezes coisas tão pequenas como jogar um papel na rua, como colocar um saco de lixo na rua muito antes do horário de ser recolhido, onde uma chuva leva, entope um bueiro, provoca um entupimento. Temos que ter cuidado com tudo. Temos que fiscalizar. E aí nos esquecemos. Eu faço a minha parte, eu tento evitar. Não, mas eu também tenho que ser alguém que atua no sentido de fiscalizar, de denunciar essas coisas que acontecem, que promovem o desequilíbrio. Enfim, as formas de atuar são várias. Mas começa nas pequenas coisas. Porque se eu não começar nas pequenas coisas, as grandes coisas eu não vou reparar. Então precisamos ensinar, sobretudo, as crianças, os nossos filhos, desde o início, a fazerem sempre da forma correta, preservando o meio ambiente. Norberto.
Nós estamos inseridos dentro da sociedade, né? E nós vivemos aqui, e se nós conseguirmos um ambiente adequado, é melhor para nós. Então, a importância de nós ligarmos a nossa percepção. A nossa sensibilidade, ela deve ser mais aguçada em todas as nossas ações e verificar as consequências das nossas intervenções pessoais e sociais. Então, quando eu tenho que fazer um desmatamento para construir uma estrada, evidentemente que eu vou ter que derrubar uma árvore. Mas eu não vou fazer isso de uma forma atabalhoada, né? Um planejamento, um remanejamento. A estrada é necessária, evidentemente. Eu tenho que ter um processo de comunicação, tenho que levar produtos, tem que haver uma circulação. Mas se isso for feito de uma forma muito inteligente, é muito mais fácil. E aí nós estaremos entendendo o que são as leis morais. E vejo que a beleza do Espiritismo, né, que há 150 anos atrás, essas coisas foram trazidas e estão nos descortinando uma nova visão, descortinando para uma nova visão da nossa inserção social. Vejam que interessante. A lei da reprodução, né, nós falamos do consumismo um pouco antes. Então, a reprodução, quando eu reproduzo algo, eu tenho que reproduzir adequadamente. Se eu faço uma vez bem, por que a segunda vez eu vou fazer ruim? Então, eu tenho que reproduzir as boas ações. Então, é a difusão das coisas bem-sucedidas. A lei da conservação. A lei da conservação é vital. Por quê? Porque se eu não conservar, eu vou ter que fazer de novo. Se eu for fazer de novo, eu vou ter que gastar mais sabão para lavar o chão, gastar mais vassoura. Então, esse ciclo do desperdício é terrível. Eu estou consumindo algo finito. A lei da destruição. A destruição é natural, faz parte das leis naturais, né? E das leis morais. Então, tudo tem um ciclo de vida. Mas se eu consumir antecipadamente, isso vai denegrir alguma coisa. Basta nós nos olharmos. Tá? Nós temos um corpo que ele foi produzido para viver um determinado período. Se eu desgasto determinado órgão, eu vou morrer cedo. É verdade. Eu vou antecipar a minha morte, não porque a minha orelha, que foi projetada para viver 90 anos, vai me causar a morte, mas por causa do meu fígado, que eu comi todo o torresminho, tomei toda a cachaça antecipadamente. Então eu vou sobrecarregar o fígado. Eu vou morrer pelo fígado antecipadamente, em vez de ter uma morte natural. Então essa lei, né, da conservação, isso tudo é uma visão ambiental. E aí isso é nos trazido pelo Espiritismo, porque a gente vai vendo as leis de causa e efeito e como nós agimos e reagimos em função dos nossos próprios atos. Começa pelo nosso próprio corpo. Exatamente. Né? Fazemos parte da natureza. Estamos inseridos. Estamos inseridos na natureza. Então, aprendamos a nos cuidar também. Né? Não cometer os abusos, os excessos, não antecipar a destruição, como você comentou. E é coisa tão comum de acontecer. Nós destruímos a árvore, nós destruímos a água. É terrível o que estamos fazendo com a água nesse planeta. Então, tudo isso nós precisamos, e aí começa, pela educação. Se não nos educarmos, continuaremos fazendo tudo isso e prejudicando de uma forma terrível o nosso planeta. Esse contato aí maior com a natureza, né? Ele pode nos proporcionar um bem-estar físico, emocional, e por quê? Porque somos natureza. Então, quando eu estou junto à natureza, normalmente nós vamos nos sentir muito melhores se estivermos no campo, junto das árvores, junto ao mar. Ou será que estaremos muito mais tranquilos, muito mais identificados se estivermos no meio dos prédios? Não. Eu me sinto muito melhor na natureza, porque eu faço parte. É ali que eu consigo ver, enxergar Deus de uma forma tão presente nas menores coisas. No equilíbrio da natureza, dos insetos, das aves. Então, ali eu me equilibro. Ali eu consigo me identificar e me recordo como um ser inserido na natureza. E se eu sou um ser inserido na natureza, eu quero preservá-la. Então, nós somos aí, inquilinos da Terra. Estamos aqui na Terra. E precisamos cuidar da Terra como a nossa casa. Quanto mais consciência tivermos, quanto mais aprendermos,
nós vamos querer fazer da nossa casa um local com higiene, com equilíbrio, com beleza, até isso, com beleza. Então precisamos nos compreender como seres da natureza, inseridos na terra, amando a terra e cuidando da terra. Sem dúvida. Vamos agora com Celso Santos, as informações do quadro Você Sabia? Acompanhe. Você sabia? Com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. O assunto desta semana, perseverança. E para encerrarmos bem esta temática, recordo uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que diz assim: até o fim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos, para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém, eu disse, ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Amigo ouvinte, amigo telespectador, os problemas, as dificuldades das quais esteja passando não são maiores que a sua capacidade de resolvê-los. É verdade, nenhuma tempestade dura para sempre, assim como nenhum sofrimento é eterno. Foco na superação, construa uma nova meta, reposicione os seus pensamentos e, olha, não desgrude do otimismo. Trabalhe com mais afinco por sua felicidade e assim tenho certeza que será feliz. Não desista, persevere. O próximo passo depende única e exclusivamente de você. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, no quadro Você Sabia, mais informações sobre um tema importantíssimo para a nossa reflexão. Forte abraço, ótimo final de semana e até segunda. Você sabia que está de volta aí na próxima segunda-feira? E pelo nosso Facebook, participações, Maria Aparecida Moretti, bom dia a todos, paz e luz. Carmencita, bom dia amigos. Adilson, sou sua fã. Obrigado. Obrigado, cara. Lindo final de semana para todos, beijos. A Dimalu, que querida, felicidades, beijos, beijo para você. Cláudia Gonçalves, desejando um bom dia. Terezinha Antunes também, gratidão sempre. Pelo WhatsApp, bom dia, Vanessa. Como André Trigueiro, eu quero é mais, pode crer. Eu benzo a água que bebo. Na maioria das vezes, peço ao Dr. Bezerra de Menezes para colocar um remédio. É a Jussara do Cabo Sul. Muito bom a sua atitude aí, muito válida, né, Norberto? Sem dúvida, né? Jesus disse, né? Vós sois deuses.
Então, o nosso poder mental é muito grande, né? Nós ionizamos as coisas, quer dizer, que seria a ionização? A gente pega essas partículas livres que estão por aí, elas são impregnadas de energia e a água absorve, né? Então, são os princípios ativos que vão ser integrados no nosso corpo e ter uma reação salutar. Muito bom mesmo, é isso que acontece, né, Adilson? Ah, sim. A água é fascinante. Afinal de contas, nós somos 70% água, né? Sim, é. Então temos que cuidar disso, né? Muito bom, Jussara, bem lembrado aí, obrigada pela sua participação, você continua enviando aí seu WhatsApp, sua mensagem no Facebook, nosso programa vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com muito mais notícia, informação e espiritualidade para você. Continue conosco, tá bom? Não sai daí. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei 2 meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente, vi-me em outro lugar. Um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe. Nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro, da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Olá, amigas e amigos, estou aqui para convidá-los para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Onde que será esse encontro, Manolo? Será no Internacional Eventos e nós estaremos lá no dia 21 de abril com o tema Reconexão com Cristo. Quem é que vai estar lá? Se liga porque é muita gente boa. Hildo Rosa, Aldenis Leite, André Marouço, Deusa Samu, Alberto Almeida e eu. Se liga porque nós estamos esperando você. Vem! A TV Mundo Maior lança em DVD a maior série documental sobre o tema Apocalipse. Será que o mundo vai acabar? As catástrofes e o terrorismo são sinais do fim dos tempos? O que o livro do Apocalipse de João nos traz sobre o tema? Um DVD triplo que apresenta o documentário Sinais do Apocalipse, um jornalístico que mostra como espíritas, católicos e evangélicos tratam o tema. Destruição total. O DVD apresenta também o Mundo Maior em Debate com as presenças de Eunice Schwindt, do Grupo Espírita Perseverança, do escritor Humberto Pazian e do médium André Luiz Ruiz. Ancorado por André Marouço, os convidados discutem amplamente o tema do Apocalipse. Falou-se recentemente, em 2012, por ocasião daquela profecia maia, né? Diferentemente do Apocalipse, que vamos falar também sobre ele. E, para finalizar, a análise do professor doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, apresentando o Abrindo a Bíblia e explicando a questão do Apocalipse, especialmente através do livro do apóstolo João. Compre, estude e compartilhe todos os conhecimentos do livro mais polêmico do Evangelho. Adquira através do site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4966 5775. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser.
Este é o Manhã Boa Nova que está de volta e no próximo dia 21 de março, quarta-feira, realizaremos o especial Encontro Amigos da Boa Nova. Será uma manhã de programação exclusiva para falar sobre o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O horário é das 8 às 13 horas. Os convidados são Hildo Rosa, Delmar Franco, André Marosso, Adão Nonato, Rosalie Andrade, Aldenise Leite, Deusa Samu, Manolo Quesada e outros que vão passar aqui pelos nossos estúdios. Nesse dia teremos uma grande interatividade com você, que é o nosso ouvinte, nosso telespectador, através das transmissões ao vivo, do atendimento ao telefone que os comunicadores farão após a participação no programa. Também faremos sorteios de ingressos, brindes especiais ao longo da manhã e você fica aí ligado na nossa programação, interagindo com os nossos comunicadores na próxima quarta, 21 de março, tá bom? A partir das 8 da manhã, não perca. Agora, informações, dicas de tecnologia, espiritismo com o Júlio Sena e a coluna Espiritec. Vamos acompanhar. Espiritec, com Júlio Sena. Nós já falamos sobre tecnologia a favor da evangelização espírita, mas hoje nós vamos falar sobre a tecnologia a favor das mocidades espíritas. Para aquela galerinha que já passou dos 15, que já está com outro tipo de pensamento, que tem uma relação diferente inclusive com a tecnologia. Então, como a gente pode usar isso em favor das mocidades? Se nós estamos falando sobre um pessoal que hoje tem de 15 a 18, 19, 20 anos, então nós estamos falando de uma geração que já nasceu conectada, que já é super normal estar com o celular na mão, ter a facilidade nas redes sociais e saber lidar com tecnologias em geral. Então é super importante incluir esses jovens nos trabalhos envolvendo a tecnologia e as mocidades. Por quê? Porque traz um talento deles, uma habilidade que eles têm para potencializar o trabalho que a mocidade espírita já faz dentro do centro. Então eu trouxe aqui 3 maneiras de usar a tecnologia na mocidade. A primeira dica é utilizar o Google Drive, que eu sempre comento aqui no Espiritec. Essa é uma ferramenta muito completa e que te ajuda a organizar documentos, fotos, músicas, vídeos e muito mais que foi usado na mocidade. E isso pode ajudar esses jovens a terem um acesso mais rápido, um acesso fácil ao conteúdo que eles acabaram de ver no estudo aí no Centro Espírita. A segunda dica é o WhatsApp. Essa ferramenta de comunicação instantânea que os jovens tanto usam e que todo mundo hoje em dia tem usado. Nesse aplicativo é possível que esses jovens possam discutir brevemente sobre o tema que vai ser tratado aquela semana, possam marcar os próximos encontros ou saídas com o grupo da mocidade, possam compartilhar vídeos que sejam interessantes, imagens, músicas e muito mais. Sempre com muita diversão, sempre com muita responsabilidade e sabendo que aqueles jovens têm a sua opinião e eles querem, de alguma forma, trazer ela ao mundo. Então o grupo de WhatsApp pode ser um primeiro passo para isso. E a terceira e última dica é utilizar o Instagram. Hoje em dia, os jovens estão usando muito mais o Instagram e até outras redes sociais do que o próprio Facebook. Então o Instagram pode ser inclusive gerenciado pelos próprios jovens. Eles podem publicar fotos e vídeos dos eventos que são feitos, dos encontros semanais, das festas que são organizadas, enfim, compartilhar conteúdo jovem, conteúdo que atraia outros jovens a querer conhecer aquela mocidade ou aquele centro. Inclusive, eu já vi mocidades espíritas fazendo transmissões ao vivo e conseguindo atingir muito mais pessoas com esse trabalho. Então essas foram as dicas para usar a tecnologia a favor da mocidade espírita. Eu espero que elas tenham sido úteis para você e que você possa, através dessas dicas, se aproximar muito mais do universo dos jovens do Centro Espírita que você trabalha. Um grande abraço e nós nos vemos na próxima dica. Até lá!
Até lá, na próxima sexta-feira tá de volta o Spiritec com Júlio Sena. Agradecimentos aos sócios do Clube Amigos da Boa Nova, hoje em especial a Maria Encarnacion Ruiz e também a Judite Possebon, sócias desde o ano de 2000, comecinho da nossa rede de amigos. Um beijo especial para vocês e também para Ayrton Sobreiro de Amarante e José Veusta Ramos, sócios desde julho do ano passado. Os mais antigos, os mais recentes, a gente sempre lembra aqui nos nossos programas. E agradecemos especialmente a participação no Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não faz parte, aproveita essa oportunidade e liga lá, 0800 12 18 38. Ou acesse o site amigosdaboanova.com.br para saber como se associar. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova aí conosco. E uma italiana de 93 anos embarcou em um voo de Vicenza, na Itália, para o Quênia. Seu objetivo é visitar um orfanato e ajudar pessoas carentes. Ela passará de 3 a 4 semanas em uma aldeia remota, cuidando das crianças junto com um missionário de Vicenza. Ela se chama Irma Dallarmelina e embarcou carregando uma mala e sua bengala. Uma foto sua no aeroporto Marco Polo foi tirada por Elisa Coltro, sua sobrinha, e viralizou nas redes sociais, onde muitos usuários a parabenizam pela ação solidária. Existe idade aí para realizar ações de caridade, Norberto? Não. Para fazer caridade basta ter boa vontade, né? Com certeza. É arregaçar a manga e se tornar útil. Há várias maneiras de nós nos tornarmos úteis. Sempre que nós olharmos para o nosso lado, há alguém com mais necessidade do que a gente. É verdade. Então, essa percepção é que nos leva a sermos solidários. É a compartilhar. A gente é muito egoísta ainda. Isso é natural, né? Vem lá atrás do instinto, a preservação da vida, a posse, essa coisa toda que nos preservou até hoje. Então agora a gente sabe e que pode ser útil, podemos compartilhar, principalmente as ideias. Com certeza. Se eu compartilho a minha ideia, eu transfiro o meu conhecimento. E isso promove a elevação do espírito. O espírito, a única coisa que o espírito armazena é conhecimento. O resto fica tudo aqui, né, Adilson? Os bens materiais vão ficar aqui. Né? O que nós levamos como conhecimento é a nossa vivência. E essa vivência é através da caridade, através da solidariedade que nós vamos consolidando. Então, sejamos úteis em todos os locais a qualquer instante. Adilson. E a caridade moral, né? Então temos a material e a moral. Eu entendo que nós temos uma faixa de tempo para a prática da caridade. Ela começa no momento em que você se descobre como um ser social, que vive com pelo menos uma pessoa ao seu lado, e essa faixa de tempo termina no último suspiro. Ou seja, direto, sem interrupção. Nós precisamos ser seres caridosos. Verdade. Servir sempre, estar sempre ao lado de alguém. A prática da caridade material é importante, necessária. Estamos no mundo. Mas a não caridade... É mais importante. Não é. Pode socorrer alguém num dado momento, mas a caridade moral, como o Norberto acabou de falar, é maravilhosa. E a caridade moral é tão simples, porque ninguém pode alegar que não tenha nada para dar a alguém, né? Todos nós não somos extremamente ricos que não precisemos de algo e nem extremamente pobres que não tenhamos nada a oferecer a alguém. Então, caridade moral é oferecer um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra útil, um carinho. Isso é caridade. Bom dia. Bom dia. Olha, tem coisa mais importante. Olha, quando eu vejo alguém e digo bom dia e vejo do outro lado um sorriso, aí eu tenho consciência que eu pratiquei a caridade. E aqui nós temos um exemplo vivo, né? A garota sorriso aqui ao nosso lado. É caridade direta. Direta, né? Ela eleva o nosso moral aqui, né? A gente às vezes com chega certeza. Aqui, né? E a Vanessa com esse sorriso envolvente nos põe no alto astral. Que né? bom, E esse alto astral a gente obrigada. percebe pelas mensagens que são recebidas aqui, esse envolvimento. Agradeço Continue aí todo assim, mundo. Vanessa. Obrigado, Deus, por esse sorriso que me concedeu.
É muito bom, vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Agora tem arte e espiritualidade, as informações desse quadro que está todo dia aqui no Manhã Boa Nova, né? Confira aí. Arte e espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da rede Boa Nova de rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Falar de arte é falar de beleza. E se você quer integrar-se ao belo, integre-se ao senso artístico. Se quer ser mais espiritualizado, você precisa de arte. Se quer ser mais inteligente, você precisa de arte. Se quer ser um ser integral, você precisa de arte. Dance, cante, toque, faça artesanato, teatro, poesia, cinema ou qualquer vertente artística, porque isso lhe fará muito bem. No livro O Consolador de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, segunda parte, Sentimento, encontra-se a seguinte pergunta: de modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? Resposta: sim. Por meio de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações e de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. No mesmo livro, pergunta 162, todo artista pode ser também um missionário de Deus? Resposta: os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias em todos os departamentos da atividade que lhes é próprios, como a literatura, música, pintura e a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono como cérebro, nas realizações da vida, então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e de seus irmãos em humanidade. Amigo ouvinte, amigo telespectador, cultive a arte. Plante estas sementes harmônicas nos corações daqueles que necessitam de um jardim florido e perfumado. Seja o artista que saiu para semear a sua arte e encontrou o campo favorável para o plantio do amor. Na próxima semana, aqui no Manhã Boa Nova, mais informações sobre arte e espiritualidade. Ótimo final de semana. Forte abraço, lindo dia e até segunda. É isso aí, até segunda. E só para participar aqui, mandar um beijo, né? A Janice Cardoso. Bom dia, realmente o sorriso da Vanessa nos passa energia muito positiva. Abraços. Viu, Vanessa? Continue assim. Tô ficando vermelha, hein? E uma energia boa vai acontecer hoje, a partir do meio-dia, na Blitz, da Fundação Espírita André Luiz. O Damião, a Andresa, do Clube Amigos da Boa Nova, vão estar por lá, aguardando a sua participação. É no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, Unidade Doutrinária de Santana, Rua Duarte de Azevedo, 691, meio-dia até às 6 da tarde. Eles estarão por lá com a Ercília Zilli. Ela disse que vai chegar de helicóptero, vai ser uma beleza. Ela vai aí autografar o seu mais recente CD, o Talentos em Momentos de Crise. Passe por lá, garanta aí o seu adesivo, o seu brinde exclusivo, o seu convite. Vamos estar vendendo, né, o convite para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Garanta o seu lugar para você conhecer o Norberto, conhecer o Adilson, que eles vão estar por lá, né? Sem dúvida. Vai lá dar um abraço neles. Participe aí da nossa Blitz Feal, Rua Duarte de Azevedo, 691,
no Centro Nosso Lar, Casa André Luiz e Santana. Participe aí da Blitz, tá bom? Beijo para Terezinha Antunes, participando aqui também pelo nosso Facebook. Um beijo para você. Falando aí sobre a atitude, né, que a gente falou agora há pouquinho, mais do que caridade material, a caridade moral, ela tem um impacto na encarnação para a pessoa que pratica, né? Aí tem esse processo de evolução envolvido nesses tipos de caridade, né, Norberto? Sim. Nós nos sentimos bem quando nós fazemos algo pelo prazer de fazer. Então, o prazer de fazer é uma alavanca, vamos dizer, mágica, né? Se eu for incumbido para limpar uma privada, eu vou limpar essa privada e vou deixá-la como a privada mais bem limpa do mundo, porque é a minha dedicação. Então, não é o fato de limpar a privada, mas a ação de deixar alguma coisa limpa. Então, essa proatividade é uma coisa fantástica, é uma coisa que mexe com a gente e deixa a gente num clima, né, de harmonia com o próprio universo e consigo mesmo. Adilson? Nós crescemos quando praticamos a caridade. Mas crescemos se a praticamos de forma espontânea, sem termos outros interesses que não fazer o bem. Então, a caridade moral nos ajuda a crescer, porque ajudamos o outro a crescer. E às vezes nos esquecemos que caridade moral, por exemplo, é não julgar. Não julgar alguém, não condenar alguém. E é tão fácil para nós olharmos alguém e transmitirmos a ele um julgamento, mesmo que em pensamento. Verdade. Né? Então, caridade moral é não julgar, é fazer o máximo que você pode para auxiliá-la de alguma forma. Então, quando nos colocamos à disposição de alguém para auxiliá-la na sua caminhada, estamos fazendo uma caridade. E como o Norberto comentou, eu me lembrei. Diz que tudo que precisa ser feito merece ser bem feito. É um ditado que aprendemos inclusive no Exército, né? Tudo que precisa ser feito merece ser bem feito. Se eu preciso fazer algo, se a minha consciência diz que eu preciso executar alguma tarefa, não vale fazer, como dizem na gíria, meia boca. Nas coxas. Nas coxas. Não, eu tenho que fazer bem feita. É verdade. Ou seja... Independente do que for. Independente. Preciso fazer o bem? Faço o melhor que posso, nas melhores condições que eu tenho. Então não vale, olha, eu vou ajudar alguém. Em que intensidade vou ajudar? Na máxima que eu puder. Vou dar o meu coração a alguém para ajudá-la. O que eu vou doar? Eu vou doar tudo que eu posso. Então aí sim, eu estou praticando a verdadeira caridade moral sem medir. Eu dou daquilo que posso, em favor de alguém que daquilo necessita. Porque aí nós recebemos também, né, Adilson? Francisco de Assis disse o quê? É dando que se recebe. Então, tá aí o segredo. Como que a gente pode, então, Norberto, a melhor maneira, né, de incentivar pessoas a fazer um exemplo, e seguir o exemplo dessa italiana? Com a divulgação. Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós estamos vivenciando um momento mágico da comunicação instantânea. Então, como ela foi viralizada, a fotografia, não se restringir simplesmente à fotografia, né, mas o que está atrás da fotografia. A iniciativa dela de se tornar útil com a idade avançada. Então, a divulgação, e aí fica aos experts, né, em redes sociais, deixem de divulgar as fofocas, aquelas notícias que não trazem nada construtivo, e passem a divulgar boas ações, bons exemplos, aquilo que enobrece, aquilo que engrandece. Aí nós estaremos mudando o padrão vibratório. E isso é muito bem relatado na atmosfera psíquica, né, que André Luiz cita, né, da atmosfera psíquica da Terra. Então, se nós ficarmos pensando a mesma coisa, ruim, nós estamos reverberando coisas ruins. Se nós formos gradativamente recebendo boas informações, boas ações, nós passaremos a mudar o nosso padrão mental, a vibrando coisas boas. Cada um dentro das suas limitações, evidentemente, mas a prática do bem deve ser difundida.
Isso está escrito na codificação, né? Quando perguntado aos espíritos o que é o mal, o que é o bem, foi muito bem explicado, né? O mal é a falta da prática do bem. Então, quem sabe, ensina a quem não sabe. As nossas reações instintivas, elas nos levam ao mal, porque defende a vida. Então, eu defendo o meu território, eu agrido para não ser atacado. Então, se eu aprender a compartilhar, a difundir o bem, eu passarei a ensinar aquilo que o Adilson falou no início, né? Através da educação. Muito bom. Planta e colhe. Exatamente. Obrigada, Norberto. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o Adilson, com o sorriso da Vanessa, né? E que possamos ter uma semana de grandes ideias e excelentes realizações. Obrigada, Adilson. Obrigado, Vanessa, Norberto. E um abraço a todos aqueles que nos acompanharam. É isso aí. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Até segunda-feira. Você ouviu Manhã Boa Nova.